Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês de regra de 3 composta, tá bom? Nós discutimos em outra aula a regra de 3 simples. Agora eu quero complicar a situação e colocar 2 regras de 3 juntas. Isso é chamada regra de 3 composta. Na verdade, a composta pode ser formada por várias regras de 3. Mas eu vou explorar primeiro quando você tem 2 regras juntas, tá bom? Me acompanha então para a gente explorar isso com alguns exemplos. Então, primeira coisa, né? O que é a regra de 3 composta? Primeiro, é uma regra de 3 composta, é por isso que chama composta, por 2 regras de 3 simples. Deixa eu deixar claro que nos nossos exemplos agora, tem 2 regras de 3 simples. Vocês vão ver isso já já. Mas isso não significa que tenha que ser exatamente assim, tá? Esse é o legal da regra de 3 composta. Ela pode ter milhares de regras de 3 simples fazendo, depende sempre do problema, tá bom? Mas, entenda isso, é uma que vai ter mais do que uma simples regra de 3, tá bom? Vamos lá. Tudo que você aprendeu de regra de 3 simples, você usa aí, tá bom? Então, se você consegue reconhecer que tem grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, você vai utilizar isso, certo? Você não perde essa informação, você continua, o raciocínio continua o mesmo, tá? Só que você vai aplicar para situações adicionais, dependendo do problema que você quer discutir, tá bom? E lógico, ela é muito mais emocionante porque dá aquele friozinho na barriga de saber se você está fazendo certo ou não. Como todo problema de matemática, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo para que você possa acompanhar essa linha de raciocínio. Regra de 3 não tem muita teoria não. No fundo é aplicar em exemplos para que você possa entender, diferente de outros tópicos em matemática, por exemplo. Vamos lá, ó. Primeira coisa, eu queria dar uns guias, uns passos para que vocês possam seguir, para que você não se perca na hora de você resolver o problema da regra de 3, tá bom? Olha só, o primeiro passo é você conseguir separar esse problema em 2 regras de 3. Você tem que quebrar esse problema, ler o enunciado e você identificar as grandezas que estão envolvidas no problema. Esse é o ponto mais importante, certo? Quando você consegue fazer isso e colocar na forma de tabela, fica muito mais fácil você reconhecer o que precisa ser feito, tá bom? Montou a sua tabelinha, identificou as grandezas que precisam ser trabalhadas, aí você começa a verificar o seguinte. Vou pegar um par de grandezas. Geralmente, você tem que pegar sempre o quê? Aquela grandeza que você quer calcular o seu valor, que é a incógnita, é o X da questão. E você vai relacionar com as outras grandezas do problema, tá bom? Quando você faz isso, você consegue identificar se vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Isso é o ponto mais importante, tá? Então você pega um par de grandezas e verifica se você consegue alterar uma grandeza em relação à outra, certo? Lembrando que quando é diretamente proporcional, você não faz nada. Uma grandeza aumenta com a outra, então você não vai inverter nada. Mas, quando você consegue identificar, isso é um ponto muito importante, que uma grandeza diminui com o valor da outra, opa! Ou seja, aumentei uma, diminuiu a outra, você percebe que isso é uma grandeza inversamente proporcional. Você tem aquela troca de valores. Isso você tem que estar sempre aqui na sua cabeça na hora de resolver esses tipos de problema. Tá? Vamos lá. Então, ó, quando eu falo, ó, segundo passo, relacionar a grandeza que se deseja obter o valor em relação às fornecidas no problema é justamente isso. Você conseguir comparar e sacar qual que é a grandeza que vai inverter ou não. Bom, vamos para o nosso exemplo, que daí vai ficar bem mais claro o que eu quero dizer com isso. Ó. Vou ler o enunciado rapidamente. Um motociclista, rodando 4 horas por dia, ele percorre 200 quilômetros em 2 dias. Bom, em quantos dias esse motociclista vai percorrer 500 quilômetros se rodar 5 horas por dia?
Vamos quebrar esse enunciado para identificar as grandezas envolvidas, tá certo? Bom, aqui está o nosso motociclista, né? Exterminador do futuro, não sei qual parte que é, né? Só para dar uma incentivada em vocês, um gás, uma energia. Ó, primeira coisa, qual que era o primeiro passo? Identificar as grandezas, ó, e colocar na forma de tabela. Vamos lá. Ó os dados que estavam no enunciado, isso é um ponto importante. Ao reler o enunciado, você sabe que o motociclista percorria 200 quilômetros, olha lá, na coluna do meio eu tenho a distância percorrida, e ele fazia esses 200 quilômetros em 4 horas e fez em 2 dias, certo? O que isso significa? Que no primeiro dia, ele andou 4 horas, aí deu uma parada, foi descansar, foi comer, foi dormir, foi fazer qualquer outra coisa. E aí no segundo dia ele retomou lá a viagem dele e andou mais 4 horas. É isso que ele quer dizer com esse enunciado enorme de falar de percorrer, correr dias. Ou seja, durante 2 dias ele fez um total aí de 8 horas, por exemplo, e percorreu 200 quilômetros. Aí ele fala o seguinte, na segunda parte do enunciado. Olha, o motociclista agora percorreu 500 quilômetros. Só que, ao invés de andar 4 horas no dia, ele andou 5. Aí ele quer saber o quê? Quantos dias que ele fez essa nova viagem dele, tá bom? Pronto. A interpretação do enunciado é um dos pontos mais importantes. Se você não interpretou corretamente o enunciado, separou as grandezas envolvidas e dispôs na ordem numa tabela, aí não tem como você resolver o problema da regra de 3 composta, tá? Esse é o ponto mais fundamental. Observe aqui que eu simplesmente estou dispondo aí na tabela os valores apresentados no enunciado, eu não estou fazendo mais nada, certo? Não complica a situação. Lê o enunciado, obtém as grandezas envolvidas e apresente-as na tabela. Depois nós vamos nos preocupar quem é diretamente ou inversamente proporcional. Agora vamos lá, ó. Qual que é o segundo passo? Agora nós vamos começar a brincadeira da regra de 3, envolvendo sempre a variável desconhecida e a outra grandeza dada no problema. Então, ó. E aqui que vem o ponto importante, o pulo do gato. Aí você consegue reconhecer quem é diretamente ou inversamente proporcional, certo? Ou seja, é a pergunta que vai ser mais importante que a resposta. Ó, vou pegar o seguinte, a coluna do meio, que é a distância percorrida, e a coluna da direita, que é o quê? Os dias que o motoqueiro percorreu. Vamos fazer uma pergunta? Ó a pergunta, se eu aumento o número de quilômetros, será que eu aumento o número de dias? Provavelmente, né? Porque se em 2 dias eu faço 200 quilômetros, para fazer 500 quilômetros eu tenho que aumentar o número de dias, você não acha? Sim, sim! Ou seja, nessa comparação da grandeza quilômetro ou distância com a grandeza dias, você reconhece imediatamente o quê? Que quando eu aumento o número de dias, eu também aumento a distância percorrida. Grandezas que, quando você aumenta uma, aumenta a outra, são chamadas de diretamente proporcionais. Neste caso aí, pessoal, não mudo nada. Ou seja, do jeito que está a tabela que você está vendo aí na tela, ela vai ficar no caso das grandezas quilômetro e dias. Quilômetro é unidade, desculpa, distância, tá? E nos dias. Não muda, diretamente proporcional. Vamos para o outro par agora de grandezas. Me acompanha aqui, ó. Então, ó, já marquei ali, ó, na apresentação. São diretamente proporcionais, as vermelhinhas ali. Vamos para próximo par, ó. O que sobrou? Horas e dias. Agora você tem que tomar muito cuidado. Olha lá, em destacado em verde, o que eu tenho? Horas na coluna da esquerda
e eu tenho dias também lá na coluna da direita, certo? Então vem cá, eu vou perguntar para você o seguinte. Se você aumenta o número de horas em um dia, a sua viagem vai diminuir ou vai aumentar? Certo? Essa pergunta é fundamental. Se eu aumento o número de horas que eu estou fazendo uma viagem por dia, você vai chegar antes no seu destino, não vai? Então, quando eu aumento o número de horas, eu diminuo o número de dias. Opa, eu aumentei o número de horas e diminuí o número de dias? Inverti. Portanto, neste caso, as grandezas, hora e dias são inversamente proporcionais. Quando acontece de ser inversamente proporcionais, eu inverto. Olha lá, ó. Viu? Virou azul agora. O que aconteceu no número de horas? Você inverte. O número de dias você deixa alterado, que é o que está relacionado com a grandeza que você quer o valor. Tá? Mas o número de horas inverte. Quando são grandezas inversamente proporcionais, então você, inverte. Agora, sim, você identificou as grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Vamos montar a regra de 3 composta. Bom, como é que você faz isso? Olha aqui, ó. Você vai montar a tabela da seguinte maneira. Você vai pegar a primeira coluna que envolvia as horas, que são grandezas inversamente proporcionais, e você vai inverter os seus valores. Né? Nós já havíamos visto isso na hora que eu mudei para a cor azul na tabela. Eu inverti o número de horas. Então, o 5 em cima e o 4 embaixo. Você vai multiplicar, você vai montar uma fração, na verdade, quer dizer, o 5 horas fica o numerador de uma fração, que é a fração que corresponde à quantidade de horas, tá? 5 em cima, 4 embaixo, denominador. Então, 5 quartos é a primeira fração correspondente à questão das horas. Você vai pegar a coluna do meio de nossa tabela e vai montar uma fração com o quê? A quantidade de quilômetros percorridos pelo motociclista. Como eram grandezas diretamente proporcionais, certo? Que era a parte do meio, aquela parte vermelha que nós destacamos na tabela, elas não mudam. Então, o 200 vai ficar no numerador dessa fração, que corresponde à parte de distância, de quilômetros, e o 500 no denominador. Você faz outra fração. E você multiplica essas duas frações. E isso é igual ao quê? A fração que eu vou originar com a coluna dos dias. Então, ela fica inalterada. Quer dizer, eu sabia que tinha 2 dias para você fazer aquela viagem inicial que ele fez, né, em 4 horas com 200 quilômetros. Esse 2 se mantém no numerador e a nossa incógnita, o que nós não sabemos, a nossa variável, o nosso x, fica no denominador. Tá certo? Então, você faz o cálculo. 5 vezes 200, 1.000. Já está ali, ó. 4 vezes 500, 2.000. Beleza? Se você quiser simplificar essa fração, você já pode. E isso é igual a 2 sobre x. Tá? Gente, só isolar o x. Você pode multiplicar em cruz nesse passo. E você passa o x multiplicando para cima, passa o 2.000 multiplicando para cima do lado direito, isola o x. Se não ficou claro como faz essa conta, eu faço agora para que você possa entender isso. Vamos lá, rapidinho. Ó, 5 vezes 200, 1.000. Está aqui. 4 vezes 500, 2.000. Está aqui. E o 2 sobre x está aqui, ó. Tá certo? Uma apagadinha para tirar esse bando de risco aqui, né? Certo? Eu sempre faço esse tipo de coisa porque eu não sei quem está nos assistindo. Então, se a pessoa tem uma dúvida nisso, eu já esclareço logo. Quem já sabe, ótimo, fique feliz, levante suas mãos para o céu e agradeça e acompanhe aí o nosso raciocínio, tá? Ó, quem não sabe, como é que eu faço esse tipo de resolução aqui, ó? O x eu multiplico em cruz com 1.000.
o 2000 eu multiplico em x com 2. Então vai ficar 1000 x igual a 2000 vezes 2, 4000. Passa dividindo esse 1000, porque eu estou fazendo uma multiplicação do 1000 com x, então para isolar o x eu tenho que passar o 1000 dividindo, operação inversa. 4000 sobre 1000. Corta esses zeros, então x é igual a 4 dias. Certo? Pronto. É assim que você faz regra de 3 composta, tá certo? Eu quero apresentar mais alguns exemplos para vocês, então eu vou deixar para a aula seguinte, para que vocês possam acompanhar com mais calma essas questões de regra de 3 composta, certo? Que você vai utilizar em uma série de problemas em diversas situações, tá certo? Ó, esse aqui é só um enunciado para que vocês possam ver o nosso problema que será discutido na próxima aula, tá certo? Um abraço, meu nome é Vinícius e aguardo você para essa próxima aula sobre regra de 3 composta. Um abraço.